Olá, vamos agora desvendar se a Terra é plana ou uma esfera achatada nos polos. Então nós temos aí duas imagens, uma de uma Terra plana, que seria o planisfério, e a Terra como se fosse um geóide achatado nos polos, né? Como se fosse uma bola de futebol, uma esfera, ok? Então o que é que os terraplanistas pensam? Primeiramente, eles têm a convicção de que a Terra é totalmente plana e não faz nenhum movimento, ou seja, a Terra ela é estacionária, ou seja, não tem nenhum movimento. Nesse universo gigantesco, a Terra não tem nenhum movimento, de acordo com os terraplanistas. E hoje no Brasil nós temos aí 11 milhões de terraplanistas, 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Então vamos explicar detalhadamente e desvendar se a Terra é realmente plana ou se a Terra é um geóide achatado nos polos. E vou trazer também aqui algumas informações, mais para o final da explicação, de um astrônomo, Ricardo Costa, da Universidade de São Paulo, da USP, ok? Então, se você está gostando desse tópico, desse assunto, já deixa teu like. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para novos vídeos, ao serem lançados, você ficar sabendo imediatamente para interagir comigo aqui, o Paulo César Cientista, e desvendar definições, algum tema que ainda não tenha sido totalmente explicado para você, tá? Coloca aqui nos comentários alguma pergunta de um tema que ainda não foi desvendado, entendeu? Que eu vou fazer a gravação do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, já sabemos que para os terraplanistas a Terra ela é totalmente estacionária, não tem velocidade, não tem giro, não tem não tem simetria, tá? Não tem simetria. E então vamos começar a interpretar, né? Eu vou começar a falar aqui cientificamente, vamos ter uma prova científica e vamos ter a explicação definitiva de que se a Terra é plana ou uma esfera achatada nos polos, ok? Então vamos partir do seguinte princípio: se a Terra é plana, ela tem que obedecer, ela tem que ser uma figura plana. Então vamos para cá, vamos ver aqui as figuras planas que nós temos, os formatos planos, eu coloquei alguns aqui. Então, se a Terra é plana, ela poderia ser um quadrado, poderia ser um círculo, poderia ser um paralelogramo. Temos aí um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, um hexágono, um pentágono, um losango ou um trapézio. Então, se a Terra é plana, ela tem que obedecer a um formato de uma figura plana, ok? Então, a partir daqui, a gente vai descobrir que figura plana é essa. Vamos ter a certeza absoluta que se a Terra for plana, ela terá esse formato, ok? Então vamos passar para o próximo slide. E aqui eu vou mostrar a vocês o eclipse da Lua. Por que eu escolhi o eclipse da Lua? Porque o eclipse da Lua é justamente o posicionamento da Terra entre o Sol e a Lua. Então, o Sol ele emite os raios solares sobre a Terra e a Terra faz uma sombra na Lua. Então, aí a gente já vai ter a certeza absoluta do formato da Terra se ela for plana. Então, que figura plana será essa? Então, a priori, eu trouxe três figuras, três imagens da NASA, que mostram a fotografia real do eclipse da Lua, o eclipse lunar. Tanto é que nós temos aqui na legenda em inglês, né? E a referência aqui do site da NASA, tá? Atenção, é uma foto tirada pela NASA, tá? E ele diz aqui o seguinte, traduzindo: quando somente uma parte da Lua recebe a sombra da Terra, ok? Este evento é chamado de eclipse lunar parcial,
Então, traduzindo aí do inglês. Então, o eclipse lunar parcial é quando parte da Terra faz a sombra na Lua. Quando a Terra totalmente joga a sombra completa sobre a Lua, nós vamos ter o eclipse total da Lua. Portanto, nós já podemos verificar ali a sombra da Terra, e essa sombra ele faz uma certa curva, não é verdade? Então, ali já dá a entender que a Terra não vai ser um quadrado, não vai ter nenhum lado reto. Então, a gente exclui todas aquelas imagens ali, a gente exclui todas as imagens que tem lados e ficamos com o círculo, ok? Vamos provar novamente que a Terra vai ser um círculo. Se ela for plana, ela tem que ser um círculo, porque a sombra que a Terra gera na Lua, através dos raios solares que batem na Terra, gera a sombra na Lua. A gente está vendo uma curva ali, ou seja, como se a Terra fosse um círculo. Vamos ver mais uma imagem. Olha aqui outra imagem, é uma imagem da NASA, o eclipse da Lua. Então veja que a Terra, a sombra que a Terra faz na Lua, realmente circular. Então a Terra vai ser um círculo. Vamos ver mais uma imagem aí, imagem da NASA. Veja que a Terra certamente faz uma curva e por isso a gente tem a ideia pragmática de que a Terra tem que ser um círculo. Se a Terra for plana, ela tem que ser um círculo, tá ok? E segundo os terraplanistas, nesse caso, na minha confirmação que já é um círculo, então esse círculo ele é parado. Imagine um universo algo parado. Eu particularmente nunca vi. Vamos comprovar isso, tá? Então teria que ser um círculo. Então vamos agora para mais uma imagem e vamos explicar detalhes. Vamos envolver fórmulas físicas, tá? Vamos envolver definições da lei da gravidade de Newton, tá? A definição da gravidade, a fórmula da gravidade. Vamos trabalhar com força centrípeta. Vamos trabalhar com todos os argumentos necessários da ciência, do que já foi descoberto pelos grandes cientistas de vários tempos possíveis. Por exemplo, nós temos aí Newton, né? Newton, no caso, vamos trabalhar com a força centrípeta, vamos trabalhar também com a aceleração da gravidade de Newton, tá? Então, uma análise primordial seria que, em relação ao ciclo, teria que ser um ciclo, né? Vamos para a próxima imagem. Vamos para a próxima imagem aqui e vamos ver o seguinte, olha. Para que a Terra seja plana, tem que ter o formato de um círculo, porque nós já vimos que a sombra da Terra na Lua, tá? Quando o Sol incide seus raios sobre a Terra gera uma sombra na Lua que vai ser um círculo. Tanto é que prova que o eclipse total lunar é um círculo que justamente cobre toda a Lua. Tá? Então, se esse tema é interessante para você, deixe seu like e se inscreva no canal, tá ok? Vamos continuar. Então, coloquei aqui um CD, tá? Ou um DVD, aqueles que nós tínhamos em tempos passados. A imagem de um círculo, tá? Então, a Terra tem que ter o formato do círculo. Isso aí já está comprovado pelo eclipse lunar, ok? Então, vamos adiante. Vamos ver a próxima imagem. Então, veja só. Pelo eclipse lunar, a Terra plana, círculo, deve ficar na vertical e não pode girar. Olha só. Então, o que acontece? Quando o Sol bate, os raios solares incidem sobre a Terra, ele vai gerar a imagem de um círculo na Lua. Então, se a Terra é uma figura plana, tem que ser exatamente isso daí, esse círculo. Só que ele não pode girar para a esquerda, nem para a direita, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Ele tem que ficar exatamente nessa posição. Tanto é que os terraplanistas informam, dizem que a Terra plana ela é estacionária, ela não se mexe. Então, eu não tenho nenhuma outra condição para informar de que a posição
da Terra plana diante do Sol para gerar o eclipse parcial da Lua tem que ficar exatamente nessa posição, na vertical e de frente para o Sol. Agora imagine o seguinte, se ela não gira 24 horas do dia, nós teremos Sol, vocês concordam? Porque o disco vai ficar parado, a Terra plana circular vai ficar parada ali naquela posição. Ela não pode girar para a esquerda, porque não existe posição na Lua, sombra na Lua da Terra diminuindo, a tal ponto de ficar um risco. Ela sempre é um círculo. Então tem que ficar sempre assim, parada. Isso significa dizer que os raios solares vão incidir diretamente ali no disco. E nós não teremos a noite, porque a posição da Terra plana vai ficar sempre olhando para o Sol, de frente para o Sol. Isso significa dizer que nós não teremos noite, e nós só teremos calor, só teremos temperaturas altas. Temperaturas altas, por quê? Porque existe uma série de grandezas físicas que fazem com que os raios solares, eles reduzam a sua intensidade até chegar na Terra. Como, por exemplo, a Terra tem um campo magnético. Um campo magnético, a Terra é um ímã gigantesco. Esse campo magnético, ele reduz a incidência dos raios solares diretamente. As explosões solares não chegam à Terra por causa de uma proteção magnética, tá? Segundo a definição específica do campo magnético, tá? Ele sai do Polo Sul e entra no Polo Norte. Considerando que se a Terra for a esfera achatada nos polos, o campo magnético sai do Polo Sul e entra no Polo Norte. De tal forma que essas linhas de campo magnético, elas vão proteger a Terra das partículas nocivas que vêm do Sol. Então, em função disso, nós precisamos entender claramente que se a Terra fica nessa vertical e os raios solares incidem diretamente e a Terra não pode girar, a Terra plana não pode girar, nós não teríamos calota polar. Por quê? Porque era Sol 24 horas. Não existe uma parte de trás da Terra, segundo a teoria terraplanista. Então, ficaria só de frente. Então, aí nós já temos um motivo gigantesco para provar que se a Terra for plana, nós teríamos raios solares 24 horas por dia. Então, seria nocivo à vida na Terra. Os mares evaporariam, os rios evaporariam. Então, nós teríamos um certo tipo de caos, até porque o fato da Terra ser estacionária, a Terra plana ser estacionária, nós não teríamos o movimento dos ventos. Então, essa é a única condição que a gente pode confirmar aqui, a única posição da Terra em frente ao Sol. Tá? Aqui embaixo, porque não há variação da sombra na Terra na Lua, não há variação. Quando a sombra da Terra na Lua vai entrando, significa dizer que vai aparecendo a curva circular e ela vai sendo sempre curva circular até fechar o eclipse total. A sombra é sempre um círculo. E no eclipse total da Lua, a sombra circular da Terra cobre totalmente a Lua. Então, nós temos aí já uma análise e vamos passar adiante, vamos ver o que nós temos aqui. Então, veja aqui, nós temos o formato, segundo os terraplanistas, o formato da Terra plana. Veja o que acontece aqui. Então, seria um círculo, onde embaixo nós teríamos o quê? Uma porção de terra, que não se sabe o tamanho dessa porção de terra, de forma que em cima nós teríamos o círculo mar, a terra, a superfície sólida, o mar. E eu não entendo nesse caso aí o seguinte: quem seguraria aí essas
essas ondas do mar aqui na extremidade, entendeu? Porque não teria sentido o fato de não termos uma força da gravidade em relação à Terra plana. Por exemplo, vamos falar sobre Newton agora. A gravidade de Newton é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Então, necessariamente existir um raio de curvatura, a massa de um planeta e a constante gravitacional para a gente ter gravidade. E a gravidade, ela é uma característica do planeta que faz com que a gente se situe sobre ele, onde os corpos são atraídos para o centro da Terra. E segundo a figura aqui da terraplanista, nem centro tem. Como seria o centro de gravidade dessa figura? Então é fundamental que a gente entenda que existe uma força que nos faz ficar sobre a superfície da Terra. Eu vou comentar sobre a força centrípeta. A força centrípeta, quando uma circunferência gira, tá? Existe uma força direcionada ao centro. Então, a fórmula da força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é dada pela velocidade constante do círculo elevado ao quadrado dividido pelo raio. Então, veja o que acontece. Para existir a força centrípeta que nos faz fixar na Terra, é necessário haver uma velocidade de rotação, uma velocidade linear de rotação, e existir um raio de curvatura. Então, se a Terra, no caso, for plana, então esse raio teria que ser um raio de um círculo que vai da extremidade ao centro, e esse círculo teria que girar para que houvesse uma força centrípeta de forma que fixasse a população do globo, a população total do planeta Terra, sobre a sua superfície. Então, tem que haver um raio de curvatura. Se esse raio é do círculo plano, então ele seria, como nós estamos vendo esse círculo plano, do centro até a extremidade. Porém, é necessário que haja massa. E para que haja massa, tá? Deus criou antecipadamente o volume e a densidade. Deus criou o volume, depois criou a densidade, depois criou a massa. Então, para que haja massa, é necessário haver volume e densidade. Então, qual o volume dessa Terra aí? Como calcular o volume dessa Terra? Então, é necessário que exista um raio de curvatura. Porém, ainda nós temos mais algumas informações importantes. Por exemplo, observando o mar na Terra plana, já foi descoberto que a maior profundidade marítima que nós temos é na Fossa das Marianas. Ela fica ali entre o Alasca e a Rússia. Ali, a profundidade marítima equivale a 9.300 quilômetros. 9.300 quilômetros. O raio da Terra tem 6.300 quilômetros. Então, a profundidade de 9.000 teria que ser na extremidade. E essa figura aqui, ela não tem... ela aumenta da extremidade para o centro. E ocorre o seguinte, que não tem profundidade aqui na extremidade, que teria que ser de 9.000, porque o local do Alasca, próximo à Rússia, é na extremidade desse círculo. Então, já fugiria a ideia de que essa profundidade poderia existir na Terra plana. É algo impressionante. As explicações dos terraplanistas para informar que a Terra, primeiramente, não gira. Para que a gente se fixe na Terra, é necessário que haja uma velocidade linear. Ok? Então, o que mantém as águas do mar onde estão? É a força da gravidade. E as ondas e as marés são provocadas pelos movimentos da Lua e do Sol.
Então, há um movimento da luz do Sol que gera maré, que gera onda. Porém, é impressionante onde se localizaria, quem seguraria essa água na posição da Terra plana. Eu acho que essa água escoaria e faria chover em Marte. Você já pensou num negócio desse? Então, não teria condições nesse sentido. E outro dado importante é o seguinte: os terraplanistas informam que se a Terra girasse a 1.700 km por hora, na linha do Equador todo mundo voaria para o espaço. O que acontece é o seguinte, que há uma falta de entendimento nesse sentido. Por quê? Porque o que mantém, uma das grandezas físicas que mantém a gente sobre a superfície da Terra é a velocidade constante do movimento circular terrestre. Então, é uma velocidade, tem que haver velocidade. Então, isso quebra a ideia do terraplanista, porque ele diz que a Terra plana ela é estacionária. E para que a gente se fixe sobre a superfície da Terra, tem que haver uma velocidade linear sobre um raio de curvatura. Então, o raio de curvatura teria que ser ou de uma esfera ou de um círculo como esse daí. Mas já quebra a ideia em relação à profundidade marítima, na Fossa das Marianas, que é de 9.300 km, quase 10.000 km, maior do que o raio. E foge também a ideia de que não tinha como essa água toda se segurar aí nesse sentido. Por quê? Porque não haveria força centrípeta, não haveria força da gravidade, tá? E não haveria possibilidade da água do mar se manter nessa posição aí. Só se tivesse uma parede gigantesca que segurasse essa água. E não tem condição num negócio desse. Portanto, é fundamental que a gente compreenda que essas características fundamentais dessas definições fogem à ideia de Terra plana. Então, veja aqui agora uma análise, uma frase de um terraplanista. Ele diz aqui o seguinte: para os terraplanistas, se a Terra estivesse em movimento, sua rotação de 1.700 km por hora para o Equador faria com que tudo voasse para longe. Se fosse esférica, veríamos sua curvatura de um avião. Então, veja bem. Eu preciso fazer algumas análises aqui antes de passar o comentário do astrônomo da USP, de que nós temos mais características fundamentais em relação ao planeta Terra. Veja bem, se a Terra for plana, é fundamental que ela tenha uma saída de uma linha de campo magnético e uma entrada. Então, no caso da Terra sendo esférica, ela sai do Polo Sul e entra no Polo Norte. E o que é que acontece no Polo Norte? Acontece a existência das auroras boreais, que são aquelas imagens de fótons onde incide a luz solar com campo magnético. É aquele fenômeno da natureza fantástico que nós temos na Escandinávia, mais precisamente na Noruega, tá? De forma que a gente visualiza aquelas paredes de luzes muito bonitas, que é justamente a confirmação do campo magnético em inserção da luz solar. E na Terra plana não teria condições da gente visualizar isso. Por quê? Porque nós não teríamos um campo magnético específico, porque o próprio campo magnético ele gera um movimento circular. É o spin lá da nossa química. Então, é fundamental que tenhamos a compreensão de que a Terra plana, primeiramente, não tinha condição de ser estacionária, e nesse formato não teria como fazer giros, e ela teria que ficar de frente para o Sol, segundo o eclipse lunar. Primeiramente, o seguinte, por exemplo, eles dizem aqui, se a Terra estivesse em movimento, a sua rotação de 1.700 km por hora para o Equador faria com que tudo voasse para longe, para o espaço. Mas acontece o seguinte, é justamente o contrário. Nós precisamos dessa velocidade de 1.700 km por hora, é uma velocidade constante, a Terra gira de uma forma constante,
para que a gente se mantenha fixo no solo, porque a força centrípeta direcionada ao centro da Terra, uma vez ela sendo a esfera, é que vai depender justamente dessa velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Portanto, a velocidade é que nos mantém fixos. Se a Terra parar, aí é que a gente voa para o espaço. O contrário. Então, está faltando uma análise mais aprofundada dos terraplanistas em relação à força centrípeta, a densidade do planeta Terra, a massa da Terra, que é da ordem de 10 a 24 kg, 5,9 vezes 10 a 24 kg, e também do raio de curvatura. E outra informação aqui, se fosse esférica, veríamos sua curvatura de um avião. Fica muito limitada essa visão, por quê? Porque o avião, acho que a altura máxima do avião é 10 mil quilômetros. Tá? O que é que acontece? A 10 mil quilômetros a gente não consegue ver a curvatura da Terra. É como se a gente estivesse andando sobre a superfície, a gente não vê a curvatura da Terra. A mente fica muito limitada nesse sentido. Então, considerar que a Terra não gira, porque eu estou aqui em pé, o que é que acontece? Eu não sinto a Terra girar, aí eu já interpreto que a Terra é plana e outra estacionária, porque eu não estou vendo a Terra girar. Mas é justamente isso. Deus é tão perfeito que a rotação de 1.700 km por hora faz com que a gente não sinta absolutamente nada da rotação terrestre, porque a força centrípeta nos faz com que a gente fique fixos sobre a Terra, associada exatamente à gravidade terrestre, que equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa informação aí de que a velocidade ela é fundamental para nos manter fixos na Terra quebra a ideia de que a Terra plana seja estacionária. Então, vamos ver agora a resposta do astrônomo da USP em relação à análise dos terraplanistas. Então, vamos fazer a análise de um astrônomo sobre a frase do terraplanista. Ele diz aqui, para perceber a curvatura da Terra, seria necessário o dobro da altitude de um voo comercial, a 20 mil metros de altura, a 20 quilômetros. O voo comercial se dá a 10 mil metros de altura. Então, a 10 mil metros, a gente não tem como visualizar a curvatura da Terra. Por isso que a frase do terraplanista, quando ele fala aqui, se fosse esférica, veríamos sua curvatura de um avião. Não dá para ver a curvatura do avião. O avião voa a 10 mil metros, a 10 quilômetros. A não ser que, segundo o astrônomo Roberto Costa, da Universidade de São Paulo, da USP, segundo ele, teríamos que ter um voo com altura de 20 quilômetros, 20 mil metros, para que a gente começasse a ver a curvatura da Terra. E se a Terra fosse plana, daqui mesmo onde nós estamos, nós poderíamos colocar um binóculo, um telescópio, ou seja, uma lente diretamente para a Europa, e a gente veria a Europa daqui mesmo. Por quê? Porque a Terra é plana. Então, nós poderíamos ver a África, porque a Terra é plana. Você vai à praia, nós veríamos a África, porque a Terra não era plana. E por que a África não aparece? Então, tem uma curva, não é verdade? Então, vamos em frente. Sabe-se que a Terra não é plana, seguramente, segundo o astrônomo Roberto Costa, da Universidade de São Paulo. Desde Galileu, desde o começo do século XVII, mas os gregos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Os gregos já sabiam que a Terra era um geóide achatado nos polos há mais de 2000 anos. E o astrônomo ressalta ainda, os argumentos invocados para argumentar que a Terra é plana são muito fracos. Então, nós temos aí as informações. Essa fonte aí é do site Carta Capital. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer uma análise. E nós concluímos aí claramente, segundo o astrônomo, que os argumentos de que a Terra é plana são muito fracos. Uma vez que a gente falou aqui de diversos focos fundamentais, como a lei da gravidade de Newton, a força centrípeta,
o campo magnético terrestre, é necessário que a Terra tenha um campo magnético para que ele gire, para que a gente se proteja dos raios solares nocivos, das explosões solares. Se não tivéssemos um campo magnético de proteção terrestre, as explosões solares chegavam aqui. Queimaria grandes espaços de floresta de uma vez só, mas a Terra é protegida pelo campo magnético. E por isso, a Terra, evidentemente, não poderia ser exclusivamente um círculo plano, porque se ficasse diretamente ao Sol, nós teríamos somente dia nas 24 horas. Então já conflita com o nosso dia e com a nossa noite, não é verdade? Então, para a conclusão, nós vamos ter o que aqui? Definitivamente a Terra tem o formato de uma esfera, gira sobre seu próprio eixo e gera todos os fenômenos que a natureza nos proporciona. A Terra é um geóide achatado nos polos, uma esfera, tem o formato de uma bola de futebol. Então, definitivamente a Terra é uma esfera. A Terra jamais foi plana, a Terra jamais será plana, porque todas as características fundamentais que nós temos aí na natureza provam a existência de um geóide, ou seja, de uma esfera achatada nos polos. A rotação que faz com que a gente se fixe na Terra, o campo magnético que nos protege das protuberâncias solares, o dia e a noite faz com que a gente tenha a certeza de que a Terra gira. Segundo os terraplanistas, a Terra é plana e estacionária. Se a Terra é plana e estacionária, ela teria que ficar sempre direcionada para o Sol, onde nós não teríamos noite, as calotas polares derretiam, e outra, ela ficaria na vertical de forma que nós não teríamos uma certa gravidade para nos se situar. Nós cairíamos no espaço, ou seja, nós iríamos para o espaço, que no espaço sideral não existe em cima, não existe embaixo, não existe direita, não existe esquerda, depende do referencial. Então, nós temos diversas explicações, diversos motivos para comprovar que a Terra é uma esfera achatada nos polos. Então, fica aqui a nossa conclusão de que a Terra é um geóide, é uma bola de futebol achatada nos polos, e definitivamente chegamos a essa conclusão e temos a certeza absoluta de que a Terra não é plana, tá? E para encerrarmos com esse assunto, a Terra é uma esfera achatada nos polos, que gira 24 horas por dia em seu sentido de rotação e tem o seu sentido de translação sobre o Sol, completando os anos. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, tá? Deixe seu comentário, é importante. E se inscreva no canal, porque nós teremos mais vídeos aí pela frente. Então, até a próxima.